summer we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Por que você não deve ter empatia pelas pessoas? Eu estou dando risada porque eu sei que esse vídeo vai causar um mimimi do caramba. Mas antes de comentar qualquer bobagem do tipo, eu não concordo, depende do ponto de vista. Tá? Antes de comentar bobagem, acompanhe o raciocínio até o final, antes de comentar merda, tá? Então vamos começar? Se você tá no YouTube, eu pedi pra você, por gentileza, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal, certo? E vamos lá. Gente, aconteceu uma parada comigo esses dias muito engraçada, que é o seguinte. Eu e uma aluna minha, eu estava dando uma mentoria de reprogramação mental para ela, somente eu e ela, num local lá reservado, era uma espécie de um chalé, de uma pousada. E eu estava algumas horas sem mandar mensagem para minha namorada. Eu estava fazendo a mentoria com ela e tal, e estava muito profunda a coisa. E a gente foi almoçar. E eu não tinha mandado nenhuma mensagem para a namorada ainda. E aí essa pessoa virou para mim, essa aluna, e ela disse assim: Eric, você não vai mandar mensagem para sua namorada para ver se ela tá bem? Eu falei assim, não, eu mando depois a mensagem, ela sabe que estou trabalhando, eu conheço o jeito dela. Isso ela falou uma hora, né? E aí passou alguns minutos, então, você não vai mandar mensagem para ela? E eu vi que ela estava com uma certa inquietação em relação a eu mandar mensagem para ela, para minha namorada, e eu achei aquilo muito esquisito. E eu perguntei o que é. Por que você está mandando eu mandar mensagem para minha namorada? Qual que é o problema? O que está te perturbando? Eu percebi que ela estava perturbada com aquilo. Aí ela falou para mim assim, Eric, porque se fosse eu no lugar dela, eu ia achar meio estranho. Olha só, eu ia achar meio estranho. Você vem trabalhar, vem dar mentoria, e aí fica algumas horas sem mandar mensagem, eu ia achar super esquisito. Então eu estou me colocando no lugar dela, e eu, no lugar dela, acharia esquisito. E aí eu falei assim, uma frase assustadora para essa pessoa, eu falei assim, quem disse que você tem que se colocar no lugar dos outros? Isso a gente estava no meio da mentoria. Ela olhou para minha cara assim, como assim? Se colocar no lugar dos outros é ter empatia, eu tenho que fazer isso. Todo mundo deveria fazer isso. O mundo tá ruim, ela falando, né? Porque as pessoas não se colocam no lugar dos outros. Eu falei assim, olha, se colocar no lugar do outro pode ser um nível muito rudimentar de se preocupar com o outro, mas ainda isso não é algo profundo. Ela falou assim, então me explica. Eu falei assim, entenda, quando você diz assim, olha, se eu fosse a sua namorada, ou se eu me colocando no lugar da sua namorada, iria achar estranho você não mandar mensagem para mim? Você não está de fato se preocupando com a minha namorada, ou de fato se preocupando com a minha relação. Você está se preocupando com você, projetada nela. Se você, com seus traumas, com as suas sombras, estivesse no lugar dela, com toda a sua história de vida, você ia achar estranho. Então você de fato, em essência, você não está preocupada com o outro, você está preocupada com as suas sombras projetadas no outro. E aí aquilo foi assim, um balde de água fria. Ela ficou quieta, pensando, e ela falou, que a vida inteira eu aprendi que a gente tinha que se colocar no lugar do outro, e agora eu vejo que, na verdade, a gente não se coloca no lugar do outro. O problema de se colocar no lugar do outro é que você projeta a sua sombra no outro. Eu falei para ela, é exatamente isso. Se eu estiver preocupado realmente com o outro, eu tenho que perguntar para o outro, tentar sentir o outro sem as minhas sombras, sem os meus traumas, sem os meus problemas, sentir o outro. E se eu não sou capaz de sentir o outro, eu pergunto, está tudo bem? Você está com ciúmes? Você está achando estranho eu não mandar mensagem todas essas horas? Como você está? É diferente de eu ficar me projetando no outro com os meus, porque cada um de nós somos um universo particular. Nós temos a nossa história de vida, nossos traumas, as nossas sombras. E aí, no momento que eu me coloco no lugar do outro, eu estou abandonando o outro.
a história de vida do outro, a visão de mundo do outro, a energia do outro, o modo como o outro pensa, para colocar o meu universo, o modo como eu penso, os meus traumas, as minhas dores no lugar do outro. E eu tô achando que isso é a puta do altruísmo. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Você não tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que ir mais além do que isso. Você tem que ser o outro. E para ser o outro, você precisa abandonar a si mesmo e as suas sombras, pelo menos por algum tempo, por algum instante. Isso é muito profundo. Porque essa empatia que é pregada pra gente é nós, com o nosso ego, com o nosso eu, com nossos traumas, se colocar no lugar do outro. Isso é um grande problema. Porque a gente não está se importando de fato com o outro. Nós estamos se importando com nós mesmos naquela visão. Naquele prisma. Ou seja, é como se o mundo inteiro tivesse rodeado das nossas sombras. Nós não estamos olhando o outro com as dores dele, com a história de vida dele, com a visão de mundo dele. A gente só está olhando nós através do outro. É como se eu me clonasse e eu falasse, eu vou virar bonzinho, me clono e me coloco no lugar do outro. Ou seja, os meus traumas, minha visão de mundo. O outro que se dane. Eu não estou sendo altruísta. Eu não estou sendo benevolente. Eu estou sendo extremamente egoísta. Vocês entendem a profundidade sutil disso? Então, você não tem que se colocar no lugar do outro, porque você tem que se abandonar nessa ideia de você mesmo e sentir o que o outro de fato sente dentro do mundo dele, dentro da perspectiva dele. O que será que o outro sente? Mas não tente adivinhar. Pergunte o que o outro sente. Né? Como essa situação que eu acabei de citar, né? Chega pra minha namorada e fala, olha amor, você sentiu ciúmes? Você achou estranho que eu não mandei mensagem? Claro que eu nem mandei isso porque eu sei, a gente se relaciona e eu sei como é que funciona. Mas se você, no caso de um relacionamento amoroso, no caso de uma relação de família, você precisa se comunicar e tentar sentir o outro, mas não a partir do seu mundo, a partir do mundo do outro. E o mundo do outro é o universo particular dele, que você precisa se comunicar a nível de palavras e energia para entender o que o outro sente. Porque você, numa situação específica, e outra pessoa numa situação específica, vão sentir coisas diferentes, vão despertar coisas diferentes. O que é bom para um pode não ser positivo para o outro. Então se você fica, eu me coloco no lugar do outro, é você ainda. É só você que existe. Isso é extremamente egoísta, cara. E aí dentro disso, nós acabamos vivendo num mundo rodeado de eus. Só existe eus espalhados por aí. Minha sombra projetada no outro. Sempre isso. E aí a gente ouve aquela frase assim, você precisava se colocar no meu lugar. Você tem que se colocar no meu lugar, porque eu me coloco no seu lugar, e aí você tem que se colocar no meu lugar, achando que isso é o top do autoconhecimento. Eu me colocando no lugar do outro colocando no meu lugar. Não, cara. É puro egoísmo isso. Você vira pra tua esposa, você fala assim, mas eu me coloco no seu lugar. Você tá fazendo merda. Você não tem que se colocar no lugar da sua esposa. A sua esposa não tem que colocar no seu lugar. Porque você vai analisar a partir do prisma do seu mundo, olhando através dos olhos dela. Você vai fazer um julgamento completamente errado, porque a história de vida dela é completamente diferente da sua, os traumas completamente diferentes, é completamente diferente do seu. Não é você se colocar no lugar dela, é você ser ela, é você ser ele. E para ser o outro, eu preciso conhecer profundamente o outro. E quem a gente conhece? A gente não conhece nem a nós mesmos. Nós não temos intimidades nem com a gente. E porque para ter intimidade, precisa conhecer a própria mente. Olha o problema. Olha como a gente está chegando no fundo do buraco. Para mim poder ser o outro e transcender o nível de se colocar no lugar do outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, ainda tem ego. Mas para mim transcender esse nível e ser o outro, eu preciso conhecer a mente
a energia do outro profundamente. Só que, para mim conhecer a mente e a energia do outro profundamente, eu preciso primeiro conhecer a minha mente e a minha energia profundamente. E eu não consigo conhecer a minha mente profundamente sem cavar, sem escavucar minha própria mente. E só há um modo de cavar e escavucar sua própria mente. Processo meditativo. Vocês entendem, gente, que tudo cai nessa profundidade? Eu preciso me conhecer completamente, conhecer a minha sombra, conhecer a minha luz, conhecer os meus processos internos e cavando meu buraco interno, por assim dizer, para que eu passe a olhar o outro sem a minha sombra projetada. Porque qualquer coisa, qualquer bondade que eu tentar fazer a partir da minha projeção de sombra no outro, eu não estou fazendo de fato para o outro. Eu estou fazendo para mim mesmo se estivesse na projeção do outro. Então é uma hipocrisia enorme. É um egoísmo ainda enorme acontecendo. Eu vejo uma coisa que é muito engraçada. Geralmente esses grupos sociais de ajuda, de que levantam bandeiras de causas, geralmente, não é 100%, mas geralmente são pessoas que já tiveram aquele trauma. Um exemplo. Garotas que foram assediadas sexualmente, por exemplo, elas já tiveram um abuso sexual, elas lutam pela causa e ajudam mulheres com abuso sexual. Isso é bonito, é legal, mas ainda tem muita sombra e muito ego. Porque eu preciso sofrer aquilo na pele para poder ajudar um outro que teve a mesma dor do que eu. Eu não posso ajudar um outro que teve uma dor diferente. Tem muitas causas sociais, causas de racismo, causas de estupro, causas de deficiência física, causa de fome. Você percebe que sempre o que passou fome ajuda os que estão passando fome. Por quê? Porque o ser humano precisa... É sempre a sombra projetada. Ai, eu passei fome, eu sei o que é passar fome, então vou ajudar agora quem está passando fome. Ou seja, ele não está ajudando o outro, ele está ajudando ele mesmo através do outro. Por que o cara, a menina que teve um estupro, não ajuda alguém que tem uma causa completamente diferente da dor pessoal dela? Tem ego! Tem sombra, é legal? É legal inicialmente, mas precisa transcender isso. Precisa transcender esse nível rudimentar de altruísmo, rudimentar de empatia, é totalmente rudimentar. Eu preciso ter uma dor para ajudar o outro que tem a mesma dor, o outro que tem a dor diferente do que eu tive já não me interessa. Pura projeção de sombra, não estou sendo bom. Não estou de fato pensando no outro, estou pensando em mim mesmo. Ai, eu passei fome, ai, eu fui estuprado, ai, eu tenho deficiência física. Eu só ajudo aquela causa que é a minha dor, o que eu não resolvi, o que eu já senti, aí eu ajudo no outro. Pura projeção, pura sombra. Então, gente, isso é muito profunda. A mensagem que eu deixo de final é: não se coloque no lugar do outro. Seja, de fato, o outro, pelo menos por alguns instantes. Beijos. Até a próxima. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time